forma com que a gente viu o ICE agir com relação aos próprios americanos, como o caso da Rini Good lá na Minnesota, né? E Pois o governador mesmo de Minnesota ontem falando sobre o Donald Trump, assim, eles estão muito batendo nessa questão da senilidade do Trump, né? E apesar de que os Estados Unidos, então, ultimamente entregou mesmo para o asilo, né? Entregou mesmo para a casa de repouso, porque o Biden também falavam isso. Eu já ouvia várias pessoas do Biden também, acho que você deve lembrar disso, né? Que o Biden ele não sabia o que ele estava fazendo, que tinha. O que eu ouvi dos Estados Unidos foi isso. Não sei se você vai lembrar da fofoca. Eu acho que você estava lá, não, lembro. Lembro. Saiu até um livro de um jornalista lá dizendo tudo que os democratas fizeram para encobrir o Biden. Mas eu acho que a senilidade do Biden nem se compara com o que o Trump, né? Porque o Trump já tem um transtorno de personalidade. O Trump é narcisista maligno. Isso aí, mais de 50 psiquiatras assinaram um documento falando assim, ó, como o Trump é alguém que está na vida pública há muito tempo, a gente consegue diagnosticar sem ele vir para o nosso consultório. E assinaram, falando assim, ó, esse cara não pode assumir. Ele tem um transtorno de personalidade que, se ele for para o poder, está fudido. Porque ele é altamente antissocial. Então, eu acho que é muito diferente, assim. Oi? Então, total. Doizão total, né? Total. E assim, uma coisa que eu tenho curiosidade, que eu estava ouvindo outro dia no ICL, eu não vou lembrar qual jornalista do ICL que estava falando isso, porque a gente vê tanta coisa para poder fazer live que a gente já não sabe mais quem falou. Depois de terminar o momento, a gente fica pirulei. Eu vi uma jornalista comentando, porque, por exemplo, aqui a gente tem a ideia de que a família Bolsonaro é uma família que vive de mamata, então o Bolsonaro foi do exército, tal, depois entrou na política, e é toda aquela misoginia, legitimação da moralidade, papapá, e tem um filho que era para ter sido abortado, que é o Jair Renan, e todas essas coisas. Então, assim, tem toda essa loucura em torno da família Bolsonaro. Aí, por exemplo, aqueles, sei lá, candidato que sempre foi pastor, ou aqueles que são Nepo Baby, que nem o Aécio Neves, que é um Nepo Baby, não deixa de ser, que é neto do Tancredo, o Paulo Figueiredo, vagabundo também. Agora, qual é a visão que as pessoas têm do Trump? Porque ele tem a Trump Tower lá em Chicago, eu sei que eu já vi foto, tal, minha vizinha, inclusive, foi lá visitar, e ele tem todo o empresariado deles, tá, as empresas, mas eu já ouvi dizer que as empresas dele não são extremamente bem administradas, que ele não é um grande gênio da economia. E aí eu falei assim, cara, eu preciso lembrar de perguntar isso para Carol, porque é uma coisa que, por exemplo, o João Dória, a gente quando pensa no João Dória, você não pensa nele num político, pensa nele num cara que foi para a comunicação, mas sempre foi um empresário, assim como o Roberto Justus e tal. Qual é a visão que eles têm do Trump nos Estados Unidos? Assim, um empresário que deu certo, tipo um João Dória com 9 na frente. O que eles pensam do Trump lá, enquanto profissão mesmo, enquanto um profissional? Eu acho, o Trump ele apresentou por 10 anos o aprendiz, né? Onde ele era o cara. E essa participação nesse reality show, que vendeu ele como grande empresário, que ele não era. Ele nunca foi. A história dele é o seguinte: ele nasceu rico, né? Criado a leite com pera. O papaizinho dele, já no primeiro negócio que ele tentou fazer sozinho, ele já faliu. O pai dele cobria ele, que o pai dele puxava muito o saco dele. E aí, ele faliu mais de 4 vezes. Ele conseguiu falir um cassino, do tanto que ele é ruim. Administrador. Teve que vir. Ele foi salvo. Ele foi salvo de 2 falências multimilionárias por uns oligarcas russos, sionistas, vinha salvar ele. Por isso que ele faz tudo que os sionistas querem. Faz tempo que esses caras bancam ele.
Então, ele só falia. Então, quando os produtores do Aprendiz estavam procurando um apresentador, pegaram ele justamente porque ele aparecia em Nova York muito nas colunas sociais, essas coisas. Ele era essa figura, né? Que tinha esse pai, que tinha esse trajeto, né, na imobiliária, né? No mundo imobiliário lá de Nova York. Mas quando eles foram filmar ele na Trump Tower, eles tiveram que pintar as coisas, arrumar, porque estava tudo fodido, tudo desgastado, que ele estava quebrado. E então, mas essa imagem de um grande empresário foi vendida por causa do reality show. Então, Tá. aquele estadunidense que está ali, que não tem, pega essa informação só por cima, todo mundo acha que ele é um grande empresário, mas isso foi um reality show que de reality não tem nada, né? Nunca teve. Então, assim, Então, é isso. exatamente, mas é tipo um João Dória, assim, às avessas, vai, vamos colocar. Eu não acho que é comparável, não. O João Não. Dória é muito melhor que o Trump. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos, meu Deus, nessa live? Pois é. Não, mas é verdade. Porque o João Dória, eu não acho que... não me parece que ele seja um narcisista maligno igual o Trump. Porque essa personalidade, esse transtorno de personalidade, tem um padrão de comportamento. Que é, por exemplo, não tem empatia, é altamente... altamente antissocial. O Dória levou vacina pra galera. O Trump jamais, na época do Covid, o Trump mandou o pessoal injetar desinfetante para poder matar o vírus. Ele falou isso. Então, eu acho que tem uma diferença. O Trump, eu acho que a gente não tem que ver ele como um político. Não. Ele é uma farsa. Ele é um pilantra, um 7-1. Ele vende uma imagem que ele não é. Ele vende uma imagem de alguém que é competente e tal, mas ele não é, assim, zero. Ele não... E por esse narcisismo e essa falta de empatia, e eu acho que beira até a psicopatia, o que a gente chamaria de psicopatia, eu acho que as coisas que ele faz são tão absurdas, porque no primeiro termo dele, eles abafaram muito a história da separação dos pais com os filhos dos imigrantes. Você lembra dessa história? Essa história foi horrível. Horrível. Mas eles abafaram. É igual a história, por exemplo, do Prevent Senior aqui no Brasil, na época da pandemia. Abafou. Pô, essa história, se a gente for mexer, a gente vai achar muita coisa feia. Então, esse tipo de sadismo, o Trump, ele é alguém que ele gosta de ver o circo pegar fogo. Dá prazer nele, sabe? Então, eu acho que ele é uma personalidade muito única. E nem acho que a gente pode ver ele como um político. Assim, ele não é. Ele, do mesmo jeito que ele fingiu ser um empreendedor, um empresário a vida inteira, agora ele está fingindo ser um presidente. Está fazendo um papel. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!